Bíblia Sagrada nos fala sobre um homem chamado Jeorão. Em 2 Crônicas, capítulo 21, a sua história é narrada. E diz assim a palavra de Deus, especialmente no versículo 4. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. A história inteira vai nos relatar no capítulo 21 que após a morte de seu pai, esse homem agora resolve matar seus irmãos e matar a todos os príncipes, a alguns dos príncipes que ali estavam com ele, trabalhando, auxiliando a ele. Por causa dessa sua maldade, esse homem agora também abandona o culto ao Senhor, abandona o serviço ao Senhor e agora passa a construir altares a outros deuses. Não apenas isso, mas também começa a seduzir o povo a um caminho de idolatria. Como consequência disso, o profeta Elias, no versículo 12, envia uma carta. E nessa carta o profeta relata o descontentamento de Deus com a vida deste homem, com as atitudes que ele vinha tomando no seu reinado. E nessa carta é declarado a forma como Deus iria castigar aquele homem. O texto sagrado então vai nos dizer, no versículo 15, o seguinte: tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Veja que agora, de forma trágica, Deus avisa como será o seu castigo. E quando nós chegamos então no versículo de número 18, diz assim um texto: depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as suas entranhas por causa da enfermidade. E morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudade. Esse é o resumo da vida de um rei chamado Jeorão. Ele mata os seus irmãos, ele mata os príncipes, ele conduz o povo à idolatria e por causa disso desagrada terrivelmente ao Senhor. Tamanho foi o seu desagrado ao Senhor, ele agora é acometido de uma enfermidade tão séria que a Bíblia nos mostra que as suas entranhas saíram para fora. E após a morte desse homem, algo não acontece, como era comum acontecer no meio de Jerusalém. Queimar aromas para os reis, para aqueles que lideraram, que guiaram o povo durante um período, durante um tempo. O povo não queima aroma para ele como era de costume. Isso por uma razão. O texto vai nos dizer que ele se foi sem deixar de si saudade. Provérbios 10 vai nos falar que a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. E é exatamente isso que agora acontece na vida de Jeorão. Esse homem morre e não deixa saudade por causa da sua vida ímpia. E o texto sagrado nos mostra, em Provérbios capítulo 10, que o nome do ímpio, a memória do ímpio cai em podridão. Assim foi Jeorão. Partiu sem deixar de si saudade. Olhando para a vida de Jeorão, o que é que nós podemos aprender? Quando nós paramos um pouco para pensar sobre qual a função, qual o papel dos reis ao longo da história de Israel, nós percebemos e aprendemos que todos os reis, sejam eles bons ou ruins, eles apontavam para Cristo, para o Rei eterno, para aquele que seria a raiz de Davi, que herdaria o trono, que reinaria para todo sempre, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Cristo, na sua vinda a esse mundo, aspirou saudades por onde ele passou. Os discípulos desejavam ficar mais tempo com ele. Os discípulos no caminho de Emaús, após a sua partida, falavam como o seu coração ardia pela sua presença. Mais tarde, o clamor de toda a igreja é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque Cristo, por onde passou, até hoje nos deixa saudades. Ele deixou saudades. Jeorão, no entanto, como um rei de Israel, tendo todas as oportunidades para ter um bom reinado, com a riqueza que seu pai havia deixado, com as cidades fortificadas que ele havia deixado, com todo o reino estabelecido, ele preferiu seguir o caminho da indiferença, não deixando assim legado nenhum. Passou por esse mundo sem deixar saudade,
porque não agradou ao Senhor, se distanciou de Deus, pecou contra o Senhor e aborreceu terrivelmente o povo. Talvez nós olhamos para a vida de Jeorão e façamos uma pergunta: o que é que Jeorão me ensina hoje, em pleno século XXI? Jeorão certamente nos ensina a atentarmos melhor para a nossa vida e a sempre fazermos aquele questionamento pessoal e íntimo entre você e Deus. Qual legado eu estou deixando para as minhas próximas gerações? O Provérbios diz que a memória do justo ela é abençoada, a lembrança do justo ela é abençoada. Será que após a sua morte você deixará um legado para os seus filhos, para as futuras gerações, de alguém que temeu ao Senhor, que agradou ao Senhor, ou não? Que nós possamos atentar para a nossa vida, para que não sigamos o exemplo de Jeorão que desagradou ao Senhor, mas que nós possamos deixar saudades na vida das pessoas que nos conheceram, não para o nosso envaidecimento pessoal, mas para a glória do nosso Deus. Que Deus assim te abençoe.